Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje vamos fazer a sequência da resposta da pergunta 217 de O Livro dos Espíritos, que é exatamente o comentário de Kardec a respeito da resposta dos espíritos. Lógico, nossos expositores estão à vontade para retornar à resposta dos espíritos, porque o que Kardec faz aqui é um comentário de ordem didático. E como disseram os espíritos nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, cuida bem do trabalho que te é combinado, porque esta obra é nossa. Ou seja, os espíritos colocaram Kardec basicamente na tarefa de codificar, mas a obra é deles. Então, hoje temos aqui conosco Guilhermina. Que bom estarmos juntos novamente. Astênio. Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Adalberto. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Não é minha não, pessoal, é de Sócrates, hein? Preste atenção, não é minha não, João. Eu sei que não tô com essa bola não, mas vou chegar lá, o professor é bom. Estudar o professor Sócrates é excelente, que a gente aprende. Então, vamos ao trabalho e eu vou começar com Astênio. Então vamos lá. O Kardec, na verdade, nesse comentário, ele retoma as questões anteriores e faz uma síntese, brilhante, ele fala assim, considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, então essa própria utilização da palavra essencial já mostra que ele está levando em conta que os espíritos relativizaram a questão, de que pode sim haver algum reflexo do nosso corpo físico anterior no atual, mesmo não existindo nenhuma relação entre um e outro, em razão do espírito que pode trazer marcas profundas. Então ele fala assim, considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação essencial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Então a semelhança eventual pode só ser decorrente do DNA, essa coisa toda. Então dizer que fulano é reencarnação de ciclano só porque parece muito com o fulano, não é razoável. Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos. Então está ele aqui reconhecendo, com base no que os espíritos disseram, que o espírito, como traz as qualidades dele de agora, são as mesmas qualidades de antes, ele pode modificar órgãos. Então, entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Ele imprime ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial.
né? Inclusive, isso faz lembrar muito a questão do suicídio, por exemplo, né? Em que o suicídio foi no corpo anterior. Entretanto, o corpo atual traz marcas profundas, né? Em razão daquilo que ficou registrado no perispírito. É assim que, sob o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob a indumentária do grande Senhor se vê algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Então, o Kardec está realmente fazendo um apanhado daquilo, né, que os espíritos disseram nas questões anteriores. Então, nós podemos ver uma pessoa extremamente humilde, que a gente descobre a nobreza dela, né, na forma de falar, né, nos gestos e daí por diante, e outra pessoa, né, de alta classe social, que é, né, atrabiliária, né, inconsequente, né? Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforço os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Então é exatamente essa nobreza, mesmo morando dentro de um barraco e tal, né, toda cheia de higiene, de cuidados, né? E outra, né, numa mansão, né, agindo, né, enfim, né, como se não tivesse quaisquer princípios, né? Então, parecendo que reencontram, então essas pessoas, né, só voltando aqui atrás e falar, algumas pessoas oriundas da mais ínfima posição adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, né, reencontra, né, ele já vem, né, de alta sociedade de outros tempos, embora agora ele não esteja na alta sociedade, ele mantém esse caráter, né, do passado. Enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas, né, como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes, né? Então, qual outra explicação se pode dar, embora, obviamente, né, que alguns ramos da ciência tentem dar outras explicações, parece que a mais lógica é essa, é o mesmo espírito, né, que está voltando ao corpo físico, e aí, enquanto ele não progride bastante para mudar os seus hábitos, o seu caráter, e daí por diante, ele acaba revelando o mesmo caráter, né, ou algumas marcas do caráter do passado. É isto. É interessante como as coisas parecem tão simples, né? Mas não são. Nada é simples. O ser tudo humano é é uma simples. colcha de retalhos. Nada é simples, mas tudo é simples. Não, é simples. Nós é que complicamos. Exatamente. Uhum. Exatamente. O complicado somos nós. Mas tudo é simples. Em a natureza, nós é que achamos. Eu sou o bambambam, quem sabe sou eu. Pseudo-sábios por aí afora, né? Uhum. Eu estava observando aqui a leitura desse texto pelo Astênio. Meu Deus do céu. Como a gente ainda não sabe nada. Uhum. Na verdade, não é que a gente não sabe nada. A gente não quer saber ainda. Como tem coisa para a gente aprender. Ainda tem coisa para aprender, para introjetar, Mas não para está- introspectar. não- Para isso que a gente está aqui. Já não está tudo em germe, É para isso que a gente está aqui. né? Bem interessante. Então, se Chico de Assis se dizia, né, aprendiz, e a Sim. nós? E que dirá nós? Não é isso? Então, Nós somos, digamos assim, aprendiz do alfabeto. é interessante Negócio. nessa situação que, como nos foi permitido voltar lá na resposta dos espíritos, né, certamente o corpo é apenas matéria. Mas, apesar disso, é modelado pela capacidade do espírito, que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. Então, se o espírito ainda não tem essa capacidade, não evoluiu moralmente, cientificamente, intelectualmente, ainda é um espírito endurecido, ele não está ainda capacitado para fazer essa modelagem de forma mais perfeita possível, E o exemplo que ele dá é bem interessante, que é o olhar. né? Porque o povo fala, né, que o olhar é o espelho da alma. Isso é É. uma dica popular. E
Você pode ter sido terrível, aí teve uma nova encarnação agora em que você pediu vir de uma maneira mais humilde, tarará, ou muito poderoso, depende. Só que o olhar vai te dizer. E pior que quando junta o olhar com a fala, é completa. Exatamente. Aí revela, né? Exatamente. Porque o próprio Cristo dizia que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca, porque procede da alma. Exatamente. Então uma isso criatura, é que caracteriza a história. A criatura revela o tamanho dela pelo olhar e pela fala. Aí você vê pessoas, estou entrando aqui na discussão, é exatamente para isso. Você vê pessoas ou muito humildes, muito quietinhas, muito assim, com um pouco de instrução, mas nariz empinado, tal. Está na cadeira de roda uma pergunta, sabe com quem está falando? Na expressão popular, se achando. E por outro lado, você tem aquela pessoa que está numa posição destaque, que tem uma situação financeira muito boa, mas que, no entanto, você não percebe. E é interessante se observar que, nesse exemplo, o que tem uma situação financeira boa, uma posição elevada, e que não se coloca em pedestal, é sempre a pessoa que está ajudando, é sempre a pessoa que está tentando colaborar. Nós temos um amigo que ele está fazendo um trabalho agora, ele e a mulher, de entregar cestas básicas no morro, onde a carência é extrema. É um negócio fora do comum. Ele mora num bairro chique, 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 mas não é mexido por isso. Nossa vinheta, por favor. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Só continuando, a contraparte desse nosso amigo, nós nos lembramos de uma família que nós conhecemos numa comunidade de uma miséria franciscana. E essa família era a mais carente, a mais desprovida de recursos. Era interessante que tinha uma senhora que era a matriarca do grupo, e um grupo de, parece que, de 6 filhas, com seus respectivos filhos. Ela saía maltrapilha, tá? Vestindo aquilo que davam a ela, porque ela não tinha nem como comer, quanto mais ter como vestir. Mas era uma postura de rainha. Sem brincadeira, parecia um séquito. O pessoal levava a coisa mais ou menos na farra, o pessoal da instituição, porque era divertido que a miséria era tanta naquela época que eles pegavam a cesta básica no centro espírita, na igreja evangélica e na igreja católica. Tudo bem. Ou seja, o pastor, o padre e o dirigente espírita se entendiam maravilhosamente bem. Sabe, a ponto de um falar assim com o outro: tá faltando feijão aqui, tal. Dá para botar um pouquinho mais de feijão na cesta básica dessa vez? O pessoal corria atrás e conseguia. Sim. Bem, e aí, interessante que me foi trazida a questão de 2 pessoas da família. Havia uma das filhas que era portadora de uma leucemia e que tinha chance de cura com transplante de medula. Aí foi feito o teste. Na época estava começando isso, né? Foi feito o teste de compatibilidade das medulas. E somente uma das irmãs é que deu compatível com ela. E essa irmã
segundo consta, brigada com ela. Acreditem se quiser, na época quem estava dirigindo a instituição era uma senhora. Ela chegou para minha filha, pelo amor de Deus, você está se suicidando, você está se comprometendo espiritualmente, sabe Deus como? Não, eu não quero nada. A doente se recusava. Dessa daí, Nossa. eu não quero uma gota sequer do que venha do corpo dela. Depois vem chifópa que não sabe por quê, né? Não, mas a Um irmã... beijando o nariz do outro. Não, Olha mas- lá como vai. Não, mas é interessante, é o seguinte, a irmã estava em pranto, de joelho diante dela, pedindo para ela aceitar. Querendo doar a medula. É brincadeira. E aí, 15 dias depois desse episódio, foi o que impressionou todo mundo do serviço de câncer que estava cuidando dela. Ela desencarnou. Tomara a Deus que não tenha Ela guardado teve uma mágoa, né? septicemia, ela teve uma septicemia e foi assim, coisa de 24 horas. Eu só posso entender, explicar a coisa de uma maneira. Ela se auto-envenenou no próprio ódio com relação à irmã. E que não vieram irmãs naquelas situações Exatamente. que vieram por acaso. Mas, olha, mas deu uma sacudida na família inteira. Imagina. Não só na E- família, Só quem, no quem ouve entorno, já. Né? no entorno. Exatamente. Tal. Mas foi interessante que, se houve um lado benéfico dessa história, foi exatamente isso. Que a família dela, que vivia desligada das atividades assim de aprendizado, passou a se interessar um pouco, bem mais pelo aprendizado. E é interessante, continuava pegando a cesta básica nas 3 casas religiosas. Ela passou a frequentar as casas religiosas Isso aí. mais intensamente para poder aprender a viver. Então, é aquela história. Há exemplos que estão aí, à nossa volta. E vem de encontro com, Claro. com essa pequena passagem que eu reli aqui, né? Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprimem certo caráter, principalmente do rosto. Então volto a afirmar que se o espírito que tem uma oportunidade dessa, né, de se reajustar, reconcilia-te com teu irmão que está a caminho, independente da consanguinidade, e perde uma oportunidade dessa, né, como será então que esse espírito vai modelar um outro corpo? Como será esse corpo modelado? Se ele não está ainda, aspas, mas terá essa capacidade para modelar esse corpo. Aí é que está. Né? O que nós não, acho que o que nós não compreendemos é que o tempo, falando-se em termos de espiritualidade, é de uma relatividade extrema. O tempo é um grande O mestre. que são 10 mil anos para um espírito desencarnado na erraticidade? Um instante. Então, nós não sabemos nada a respeito disso. É aquela história. O ensinamento está tanto nas experiências desagradáveis que muitas vezes as pessoas têm e criam para si próprias, como também está o aprendizado dentro do contexto de outros pontos de vista que são os exemplos de correção, de mudança dentro do ponto de vista moral. Eu acho que vale a pena, nesses exemplos todos que a gente está vendo aqui, nas reflexões, fundamentalmente fazer com que isso reflita na nossa
reflexão. Porque a gente não vai poder influenciar o outro. Por mais que a gente estude, a gente não vai influenciar o outro. A gente tem que rever os nossos conceitos. Ver e exemplificar. Exatamente. Ouvir, calar e refletir. O que a gente... No cotidiano. Porque dia a tem dia, aquele né? colega chato, tem aquela vizinha que a gente não... A expressão clássica que a gente não vai com a cara. Tem isso, Aí, sabe? mas será que ela E vai com a aí- sua? Pois é, pois é. E aí, Pois é. aí eu coloco uma questão. Não é à toa que o Espiritismo veio da maneira como veio. Sim. E não é à toa que o nosso lema é o fora da caridade não há salvação. Uhum. E não é à toa que o lema que o Haroldo Dutra Dias disse que Ismael saiu levantando, né? Deus, Espírito e Caridade. Não é à toa. Não é por acaso. Uhum. Nós estamos aqui para corrigir antigos erros Uhum. e vamos corrigi-los. Vamos. E se tivermos que ir habitar a um planeta mais primitivo, que vamos expostos a nos corrigir também lá. Porque o espírito é habitante do universo. Uhum. Ele não pode se esquecer disso. Uhum. Sendo habitante do universo, ele não está aqui em viagem de férias. Uhum. De jeito nenhum. É isso. Eu só queria fechar com a seguinte maneira. Vamos começar hoje, né? Opa. Se o tempo é hoje, se o dia é o presente, Tem e uma, é tem hoje. uma frase Começarmos interessante, conosco. uma frase interessante do nosso querido irmão e professor Mohammad Gandhi. Ele diz o seguinte: se não fizermos, não saberemos do resultado. Uhum. Então, a hora é agora. O momento O momento é hoje. quando Deixar para depois, por quê? O depois pode não Deixar dar. para amanhã, por quê? Porque amanhã pode não dar mais. Ah, não. É isso. Então, meus irmãos, reflitamos a respeito. Que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos levar esta bandeira adiante, não somente pelas palavras, mas por mudanças comportamentais que firmem não o exemplo dizendo assim, o João é bonzinho, o Astênio é bonzinho, o Adalberto é bonzinho. Não é nada disso. É mentira. Até porque é mentira. Que pelo menos, mesmo sem falar nada, nós possamos admirar aqueles que já fizeram as conquistas que fazem e saibamos seguir no carreiro deles. É isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos de volta aqui ao programa Luz da Penumbra para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Estamos aqui em seu capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Hoje vamos dar início às instruções dos Espíritos. E o primeiro tópico tem por título A Lei do Amor.
inicia-se em seu item 8, com a mensagem de Lázaro. Posteriormente vem o item 9, que é uma mensagem do nosso irmão Fenelon, e depois o item 10, que é uma mensagem de Samson. Talvez a gente estude esses 3 itens no programa de hoje e no programa de quarta-feira. Vamos ver o que o tempo vai nos permitir. Então vamos lá. A lei do amor. Segundo então nosso irmão Lázaro, é o seguinte: o amor resume a doutrina que Jesus integra, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são um instinto elevado à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Seus pés são ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos estremeceram e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Bom, são belas palavras aqui do nosso irmão, e que no fundo ele está nos dizendo que o amor em nós é algo que está latente, mas ele vai se revelando gradativamente, à medida que nós vamos evoluindo, intelecto-moralmente falando. Porque se ele diz aqui que o amor resume a doutrina de Jesus por inteiro, é um sentimento por excelência. Isso. E os sentimentos são um instinto elevado à altura do progresso feito. Então, os nossos sentimentos, em geral, na realidade, são um instinto que nós temos desde que fomos criados, elevado ao progresso que fizemos. Então, o que eu sinto hoje, a maneira de eu sentir hoje, de eu ver as coisas, de eu me relacionar com tudo que está em volta de mim, é consequência do meu progresso, né, durante toda essa minha existência, que começou com um simples instinto. Esse instinto veio evoluindo a chegar aos sentimentos que me nutrem hoje. Então, diz, na origem, o homem só tem instintos. Realmente, então nós começamos só instintivamente. Quanto mais avançado e corrompido esse instinto, que o instinto vai indo, em contato com as coisas do mundo, ele acaba se desvirtuando um pouco, se corrompendo. Ele só tem sensações, então passamos a ter sensações de fundo instintivo. Mais instruído e purificado, à medida que ele vai avançando e vai se instruindo, aprendendo o que é o amor, aprendendo as leis morais, à medida que vamos nos instruindo, esse instinto, sentimento, vai ficando mais instruído e purificado, então o homem só tem sentimentos. O ponto delicado do sentimento é o amor. Então, nós começamos lá com o nosso instinto, vamos avançando, passamos por sensações, e hoje nós temos sentimentos, que estamos caminhando para ter o amor puro. Hoje nós temos um pouco de tudo, nós temos instinto ainda, temos sensações ainda, temos sentimentos e temos amor já. Nós estamos nesse pacote, o nível que nós estamos aqui. E no futuro nós vamos avançando e purificando, tanto esses 4, nós vamos purificar o nosso instinto, que não vamos perdê-lo, vamos purificar nossas sensações, que não vamos perdê-las, vamos purificar nossos sentimentos e o nosso amor, porque o amor já é puro por natureza, então não vai ser purificado, ele já é puro. Então ele diz aqui, a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Então, a lei do amor,
ela extingue as misérias sociais, é claro, porque se eu amo a todos, não vou fazer distinção social de ninguém. Então ninguém mais vai ser miserável socialmente. Se todos estão se amando, as pessoas se amam, não vão permitir que aquele a quem você ama fique na miséria social. Nós vamos resgatá-lo, ajudá-lo naquilo que for possível. Então, feliz aquele que ama, porque não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Certamente, se você ama, você não tem noção de miséria nem da sua alma e nem a do seu corpo, porque você é amor pleno. É o caso de Jesus Cristo. Então ele segue aqui. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, pois essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, a reencarnação. Triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é o suplício que ela conduz os homens, mas a conquista do seu ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito e hoje o espírito tem que resgatar o homem da matéria. E o que está dizendo? Além das palavras que Jesus trouxe com base no amor, que dava-nos esperança e coragem de enfrentar aquelas vicissitudes na época primeira do cristianismo, que diz aqui metaforicamente, chamando de um circo, né? Porque os primeiros cristãos foram sacrificados no circo romano. Então eles iam para lá com coragem, porque tinham esperança, certeza de que o amor ia vencer tudo. Nós não estamos nesse nível, com certeza. Mas diz aqui, nós tivemos o benefício das reencarnações. Para nós, pouco a pouco, íamos nos adaptando e entendendo essas coisas. É claro que hoje ninguém aqui vai ser sacrificado no circo romano, mas é que existem outros suplícios pelos quais nós passamos. E esses suplícios têm que ser resgatados pelo amor, pela fé, pela esperança. Eu disse que o homem em sua origem só tem instintos. Aquele, pois, em quem predominam os instintos, ainda se acha mais próximo do ponto de partida que da meta em si. Como eu disse, nós continuamos com o instinto, não acabou o instinto em nós. Mas nós temos outras coisas, sensações, sentimentos e o amor. Agora, aqueles que se deixam dominar só pelos instintos, o instinto não está controlado pelo amor, pelos bons sentimentos, ele está muito mais próximo, dado o começo da nossa trajetória, ou seja, lá nas cavernas, lá nos trogloditas, está mais próximo disso do que aquele que já nutre amor. Também isso é lógico. Então nós temos que ver, aqueles que agem só por instinto, está muito mais próximo de um animal, coitado, irracional, do que de um ser racional como nós. A fim de avançar para a meta, é preciso vencer os instintos em proveito dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, sufocando os germes latentes da matéria. Então, para avançar, moralmente falando, nessa meta de atingir a perfeição, eu tenho que vencer esses instintos, beneficiando os meus sentimentos, isto é, aperfeiçoar esses últimos, aperfeiçoar meus sentimentos, sufocando os germes latentes que tem a matéria. Os instintos são muito mais ligados à matéria. Então nós temos que sufocar esses instintos aos quais a matéria nos impelem. Como vamos sufocar? Na prática do amor. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Trazem consigo o progresso, como a bolota encerra em si o carvalho. E os seres menos adiantados são os que, emergindo pouco a pouco de suas crisálidas, se conservam escravizados aos instintos. O espírito precisa ser cultivado com o campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que muito mais que os bens terrenos vos fará conquistar a elevação gloriosa. Então é que, compreendendo a lei do amor que liga todos os seres, buscareis os suaves gozos da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Então está dizendo, o instinto é como a semente do carvalho, nós temos dentro de nós, que vai crescer. Agora, essa árvore nossa, comparando com o carvalho, tem que crescer direitinho, com todos os seus atributos. Não pode deixar ficar por conta do nosso instinto. E isso nós vamos conseguir, vamos dizer assim, o espírito precisa ser cultivado. Arando bem o campo onde está essa árvore, adubando se for preciso, regando, tratando dela, como eu vou tratar o meu espírito. Toda a riqueza futura depende do trabalho que, muito mais do que os bens terrenos, vos fará conquistar a elevação gloriosa. Então é isso, nós temos que cuidar dessa árvore que é o nosso espírito.
nossa alma, que é o que vai ficar para a eternidade. O corpo vai ficar aqui, o futuro vem outro, como já vieram outros antes. Então eu tenho que saber lidar isso, e hoje eu tenho toda a condição disso. Eu tenho capacidade de estudar, aprender, para evoluir moralmente e intelectualmente, como não tinha na época do começo da nossa vida aqui no planeta. Na época das cavernas, na época dos australopitecos, essa turma toda, né? Na época dos sumérios, na época do Cristo, nós não tínhamos condição. Hoje nós temos toda essa literatura aqui, os exemplos, as notícias, as informações, os recados da espiritualidade, temos tudo para entender que temos que cuidar de nós espíritos. Segue aqui a outra mensagem, como disse, do irmão Fenelon. Vamos iniciar a leitura e se der, nós comentamos todas, senão terminamos no programa de quarta-feira. Diz ele aqui: o amor é de essência divina e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É um fato que muitas vezes pudestes constatar. Por mais abjeto, vil e criminoso que possa ser, o homem dispensa a um ser ou a um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo quanto tendesse a diminuí-la, alcançando muitas vezes sublimes proporções. Eu disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros do amor, cujos corações estão transbordantes desse sentimento em relação a animais, plantas e até coisas materiais. Espécies de misântropos a se lamentarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam então de si a afeição e a simpatia e rebaixam a lei do amor à condição do instinto. Entretanto, por mais que façam, não conseguem sufocar os germes vivais que Deus depositou em seus corações ao criá-los. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora oprimido muitas vezes pelo egoísmo, torna-se a fonte de santas e doces virtudes que constituem afeições sinceras, duráveis e vos ajuda a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Eu, querido, está nos dizendo aqui que o amor está dentro de nós instintivamente, em todos, independentemente da sua condição moral, intelectual, social que você tenha. Porque está dizendo aqui, existem indivíduos que têm dentro de si amor, afeição a objetos, a animais, a plantas, e têm ódio à humanidade, aos seres humanos, são misântropos. Mas eles têm um amor dentro de si, está mal focado, está mal objetivado. Mas tem, como todos nós temos um amor dentro de nós. Isso é latente. Fomos criados como parcela de Deus, a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, nós também somos amor. Esse amor está latente, nós temos é que deixar que ele aflore. E como é que nós fazemos isso? Melhorando o nosso conhecimento intelectual e moral, evoluindo nesses dois campos. Porque aí nós vamos deixar que esse amor aflore. Porque se você evoluir intelectualmente ou moralmente, você acaba chegando à conclusão que tem que viver na boa, na paz, no amor. Então nós vamos deixando o instinto nosso só para casos emergenciais. Nós vamos funcionar com a nossa lógica, nosso raciocínio, nossos sentimentos, sensações, mas tudo controlado pelo amor que há em nós. Todos os indivíduos têm dentro de si o amor. Por mais abjeto que seja o ser, ele é um ser criado por Deus e tem o amor dentro de si. Continua aqui então o nosso irmão. Para algumas pessoas, a prova da reencarnação causa verdadeira repugnância, em razão da possibilidade de que outras venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas. Pobres irmãos, vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes aos demais. Pois bem, para praticardes a lei do amor tal como Deus o entende, é preciso que chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer e a lei do amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, seja qual for a forma sob a qual ele se apresente. Visto que, além do egoísmo pessoal, há também egoísmo de família, de caste, de nacionalidade. Disse Jesus, amai vosso próximo como a si mesmo. Ora,
Qual é o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita a nação? Não, é a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor mútuo que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima, verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade. Nós vamos continuar no próximo programa esse estudo, mas por hora é bom lembrar o que ele está nos dizendo aqui sobre o amor. Nós não podemos focar o nosso amor em uma pessoa, um parente, um amigo, ou a família, ou os nossos conterrâneos, o nosso povo, a nossa raça, a nossa casta. Não, o amor é para ser espalhado pela humanidade. Nós temos que ter amor por toda a humanidade. É o nosso futuro. Hoje, como eu disse aqui, uma tarefa difícil. Hoje nós estamos longe disso ainda. Estamos cultivando ainda amor por poucas pessoas. Como eu falei antes, as pessoas não têm amor nem por pessoas. Tem amor por coisas, animais, tudo bom. Estão usando o amor à moda deles. Não é o que deve ser. Nós temos que espalhar esse nosso amor para toda a humanidade. E é o futuro a qual a nossa humanidade está destinada, como disse aqui o nosso irmão. Então nós temos que focar nisso. Vamos começar a trabalhar o nosso instinto para chegar ao ponto de transformá-lo num amor pleno. Isso vai demandar muitas vidas ainda, é claro, mas nós temos que começar. Nós temos acesso agora a esses ensinamentos. Não tínhamos isso no passado. Hoje nós temos acesso a isso. Temos que arregaçar as mãos e começar. É a proposta que nosso irmão tem para nós aqui. Não vamos deixar que isso se esvaeça. Isso está dentro de nós, é instintivo. E só esse amor é que vai matar o nosso principal inimigo, que é o egoísmo. Ou seja, só pensamos em nós, queremos tudo para nós, nós somos o primeiro. Isso nós temos que mudar. Nós temos que pensar em todos, em nós e nos outros. Jesus disse, amar ao próximo como a si mesmo. Eu tenho que ter pelos outros o mesmo amor que eu tenho por mim. E aí sim eu vou entender a dor do outro. Se eu amo aquela pessoa, aquelas pessoas, aquele país, o que seja, eu vou entender as dificuldades pelas quais eles estão passando. Vou ter empatia com relação ao sofrimento deles. Então, como eu disse no outro texto, vai diminuir toda a dificuldade humana, porque as dificuldades sociais vão diminuir se não forem extintas. Que nós estaremos objetivando que todos sejam felizes, não só nós. E para matar o egoísmo só tem uma receita, é amar. É amar, nós temos que entender isso, gente. Então vamos ficando hora por aqui. Vou desejar a vocês muito boa noite, muita paz, e vamos voltar no próximo programa a continuar o estudo desta mensagem e estudar a mensagem do item 10. Ficamos todos em paz e até lá. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.